Hoje nós vamos falar de 5 experimentos que com certeza mudaram a história da física. Se você quer saber mais quais são eles, fica aí com a gente depois da vinheta. Bem-vindos ao Dois Físicos e um Vetor. Eu sou um físico. E eu sou o outro. E esse é o Vetor. Não é novidade para as pessoas que estudam física que os experimentos científicos acabam mudando a história da humanidade. Por esse motivo, hoje nós vamos falar de 5 experimentos que com certeza mudaram a história e a concepção de fenômenos físicos que tínhamos em mente. O quinto experimento que vamos falar, e para mim é um dos mais inteligentes e mais sagazes, que poucas pessoas realmente conhecem, é do Millikan. O nome desse cientista é Robert Anders Millikan, e ele conseguiu calcular a massa do elétron. A massa não, a carga, que é conhecido como experimento da gota de óleo, cujo valor aceito atualmente é 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs. É bem interessante porque esse experimento é muito sutil. Como a carga do elétron é muito pequena, de um elétron, era extremamente complicado calcular sua carga. Essa foto que vocês estão vendo na tela é a foto do experimento, e ele usou no caso um borrifador de óleo e com partículas carregadas. Então a gente não sabe mais ou menos o quanto elas são carregadas, quantos elétrons estavam contidos dentro de cada gota de óleo. Porém, o que ele fez? Dentro desse experimento, ele conseguiu colocar um campo elétrico, no caso esse campo elétrico, um equipamento para formar um campo elétrico, e eles sabiam qual é o valor desse campo elétrico. Com isso, de maneira bem sutil, ele conseguia ir variando o campo elétrico dentro desse experimento até a gota de óleo parar no ar. Ou seja, por que a gota de óleo parava no ar? Porque ela estava carregada eletricamente, com elétrons, no caso então de carga negativa, e o campo tinha no caso uma força contrária, ou seja, a força elétrica tinha um sentido contrário do peso, ou seja, o peso para baixo da gota de óleo e a força elétrica para cima. E a força elétrica a gente sabe que é a carga vezes o campo. Com isso, ele conseguiu calcular a carga do elétron. Só que percebeu, que não tinha na verdade só um elétron lá, porque o valor não batia. Davam múltiplos de 1,6. E aí, com esses múltiplos de 1,6, eles conseguiram perceber que na verdade a carga do elétron era esse valor. Em 1923, o Millikan ganhou, o Nobel de Física. Não só pelos seus trabalhos da carga elementar, como também pela participação no efeito fotoelétrico. E para quem não sabe, o que eu acho difícil, esse é o prêmio mais importante que a gente tem, que um físico pode receber. Isso em 1905. Porém, antes, em 1886, o efeito fotoelétrico foi descoberto pelo físico alemão Hertz, que no caso, ele não fez a teoria para isso, porém o fenômeno foi observado primeiramente por ele. Por isso que só o Albert Einstein, depois em 1905, ganhou o Nobel por ter apresentado teoricamente a observação desse fenômeno. E como quarto experimento, nós não poderemos deixar de falar do efeito fotoelétrico, como acabamos de dizer. No caso, o efeito fotoelétrico foi teoricamente criado pelo Albert Einstein. Porém, como nós já explicamos várias vezes, o Einstein não tirou essa ideia totalmente dele e nem dessa ideia anterior que eu acabei de dizer. E sim, também principalmente do Max Planck, ele já tinha feito um paper sobre o quantum, que seria que cada fóton tem um tanto de energia e eles são meio que separados por pacotes de energia. Ou seja, a energia não seria mais um espectro, e sim a energia seria quantizada. Foi essa ideia que o Planck teve, que com certeza ajudou a revolucionar a física da época. Ou seja, Planck afirmava que o calor irradiado por um corpo negro, a energia no caso era quantizada, dizendo melhor a luz, quantizada em pacotes de energia. Desse modo, ficou conhecido como fóton. Como a equação de Planck já existia, que era a energia é igual a H vezes F, que na verdade pode ser o nu também, que é aquela letra grega, que a energia depende da frequência e da constante de Planck, Mas por que esse efeito foi tão importante, O mais preciso é que antes eles não faziam sentido que você aumentasse a intensidade de uma luz, focando essa luz no metal, você aumentasse essa intensidade e o número de partículas ejetadas não aumentasse. Isso era muito estranho para eles. Foi que eles perceberam realmente o que importava não era a intensidade luminosa, e sim a frequência da onda. Por exemplo, a gente sabe que existe um espectro eletromagnético e vem as cores, violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho, e aumenta, no caso, a frequência, aumenta, a maior é no violeta, a maior do espectro visível, e vai decaindo até o vermelho. Foi desse modo que eles perceberam que dependendo da frequência, se a gente conseguia tirar um elétron ou não, e não por causa da intensidade luminosa. Ou seja, isso foi fundamental. Até hoje, por exemplo, os postes de luz, a gente utiliza diversas ferramentas, diversos eletrônicos que tem tudo a ver com essa descoberta, que se não fosse isso, não teríamos muitos equipamentos, eletricidade do jeito que a gente vê na rua, nos postes de luz,
luz e outras coisas que dependem exclusivamente do entendimento dessa ideia para conduzir novos conhecimentos e novos produtos. Pessoal, não deixa de deixar o like, compartilha o vídeo com os amigos, por favor. Não custa nada, deixa o like rapidinho e continua no vídeo. Agora voltando em 1672, né? E como diz Neil deGrasse Tyson, my man, a gente vai falar de quem? Do Isaac Newton e do experimento que ele fez com o prisma. Na época não tínhamos muito conhecimento sobre a luz, como ela era composta. No caso com o prisma, ele conseguiu descobrir a decomposição das cores, que um prisma, no caso, a luz branca, ela pode ser decomposta em todas essas outras cores do espectro eletromagnético. E não são cores separadas, né? É todo um espectro. Tanto que existe, sei lá, verde piscina, verde não sei o que lá, porque existem diversos tons de cores. Essas cores que a gente fala, essa sete, é só para simplificar. Elas não estão totalmente soltas na natureza, porque o espectro varia. Parece uma coisa bem simples, né, pra gente falar que a luz branca ela é decomposta em todas as outras cores. Porém, pra época, isso com certeza fez toda a diferença, porque foi com isso que a gente começou a entender mais o espectro eletromagnético e entender como a frequência e todas as coisas funcionam, não nesse momento, mas com essas bases fundamentaram toda a nossa física atual. Tanto que o espectro eletromagnético é uma coisa bem interessante, é que se a gente for ver, comparar a intensidade solar durante todo esse período que o ser humano existe, pega o pico de intensidade solar, um gráfico do pico de intensidade solar, e ele bate exatamente no espectro visível, que é muito pequeno, que o ser humano enxerga. De todo o espectro eletromagnético existente, acima, né, do violeta, que tem o ultravioleta, e embaixo, né, do vermelho, depois, antes do vermelho, que é o infravermelho, durante todo esse pequeno espectro só que o ser humano enxerga, em relação a todo o espectro eletromagnético que existe, ele varia exatamente com o gráfico de função de intensidade solar. No pico de intensidade solar que o Sol irradia, é exatamente as cores que a gente enxerga. Se o Sol emitisse uma radiação menor ou maior, nós enxergaríamos de maneira diferente. Isso é muito interessante, tem tudo a ver com a evolução da nossa espécie. Agora, um segundo experimento que revolucionou muito as ideias da física e que tem totalmente relação com o éter. Provavelmente vocês ouviram falar que os cientistas antes acreditavam piamente na existência do éter, que seria como a gente pode dizer, que seria quase como uma substância que preenche o espaço, um campo que preenche o espaço e que estava em todo lugar. Acreditavam antes no éter. Essa foto que vocês estão vendo é do experimento. Então, consiste de um sensor de luz, né, e uma fonte de luz. E no caso a gente tem um espelho semi-prateado. Então o que acontece? A gente pega e gira esse espelho, e isso vai fazer, e a gente vai medir o tempo com o espelho em diferentes ângulos. E a gente vai ver se tem alguma diferença no tempo que a luz faz. Quando vocês estudarem relatividade restrita, vocês vão ver que é fundamental para quando você vai fazer o desenvolvimento das equações de Lorentz e outras coisas. Vocês vão ver que esse experimento é muito legal de você mostrar que, no caso, a diferença dos tempos não vai fazer total sentido para vocês que o éter e por qual motivo não existe. Não é tão complicada a dedução, não envolve tantos cálculos matemáticos, cálculo 1, cálculo 2, porém vocês podem encontrar isso procurando melhor na internet. E pesquisando aqui, eu encontrei uma frase, né, do Einstein que eu nem sabia que existia, e ele fala que se o experimento de Maxwell e Morley não tivesse nos deixado fortemente constrangidos, ninguém teria considerado a teoria da relatividade como quase redenção. Ou seja, se não fosse esse experimento, com certeza eles não teriam abandonado a ideia de éter e não teriam conseguido reformular toda a relatividade restrita e depois a geral e assim por diante. Não dessa forma, do jeito que aconteceu. E o último experimento, que na verdade não é tanto experimento, sei lá, podemos dizer que vai da sua filosofia, podemos dizer também que é mais uma observação, seria o efeito Doppler. Mas não é qualquer efeito Doppler, o efeito Doppler já era conhecido, é o efeito Doppler que a luz faz em relação ao observador. No caso, foi a observação de Hubble, porque até lá nós já sabíamos que quando um corpo se aproxima do outro, a frequência ela vai aumentar. Isso serve também para o som. Com o aumento da frequência, a gente tende a enxergar as coisas tendendo para o azul, né, ou para o violeta, de certa forma. E quando elas estão se afastando, a frequência entre o emissor da luz e o observador, ela está, no caso, diminuindo. Então a frequência diminui, ou seja, ela tende para o vermelho. E com a observação do universo, observa que a maioria dos corpos tendiam para o vermelho, ou seja, eles estavam se afastando da Terra. Isso foi um dos grandes paradigmas, foi uma das grandes coisas que foi observado para poder fazer a suposição que, já que como os corpos se afastavam e tendiam a vermelho, que provavelmente o universo estava se expandindo. Graças a essa visão do Hubble, aprofundaram mais nessa área de pesquisa e conseguiram realmente depois ver que o universo realmente estava se expandindo. Hoje já sabemos até a taxa de expansão, e no livro de Stephen Hawking é um belo
melhor lugar para saber mais sobre essa história. Então é isso, esses foram 5 experimentos / observações que foram feitas na física, que realmente mudaram nossa história e mudaram a história da humanidade, das coisas que nós sabemos até hoje sobre a física. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, por favor, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal se você ainda não tiver inscrito, e até a próxima. Tchau, tchau.